Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quarta-feira é dia abençoado. Todo dia é, né, pastora? Todo dia é uma bênção, mas quarta-feira é especial, porque a gente tem o quê? Programa Vidas para Cristo, na TV Shalom, em São José dos Campos. Há 5 anos a gente está aqui, né, fazendo essa obra, ministrando a palavra, trazendo servos de Deus para também ministrar sobre a sua vida, e Deus tem feito o querer dele, né? Deus tem feito curas e libertações, e a gente tem recebido bastante testemunho nesse programa de pessoas que são fortalecidas, são curadas. Deus falou, Deus direcionou, enfim, né? E que bom que você está aí, que bom que a gente tem essa oportunidade do Senhor de falar mais uma vez do seu amor, de conectar com sua vida, com seu coração, entrar aí na sua casa através dessa programação. Abra seu coração, porque hoje vai ser especial. A gente tem um convidado aqui, pastor Paulo Giovânio, né? É Giovânio. Ele está aqui, ele vai trazer uma palavra. Ele é escritor também, ele é teólogo e várias outras coisas. Ele vai falar um pouco sobre o livro, né, pastor? O livro. Olha, não, eu amei esse título. Um impostor quase perfeito. Falei, meu Deus, que livro é esse? E aí o meu não chegou ainda, já providenciei, já vai chegar, e eu tenho certeza que é muito forte, né? Porque esse título aqui, ele é bem convidativo, né, pastor? Um impostor intencional, essa era a palavra. Intencional. Pega o microfone, pastor. Senão não vai sair sua voz. O livro, o título, ele é intencional mesmo, ele é para atrair atenção. Mas o conteúdo do livro, ele revela exatamente um impostor. Né? Ele revela, e em que momento ele revela? Se você ler o livro, você vai descobrir em que momento ele revela. Você tem que ler. Depois ele vai deixar aqui também como você adquire. No final a gente vai falar mais sobre o livro. E ele também vai falar alguma coisa sobre o livro, mas já quero apresentar para você. Tá dando para ver aí, diretor? Vou botar bem pertinho, ó. Tá vendo? Um impostor quase perfeito. Que tremendo, viu? Não, quando eu li esse título, eu fiquei assim, nossa, fiquei encucada. Falei, nossa, que legal. O que será que fala, né? Então, essa é a intenção, é intencional. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor, né, governe aí a sua casa, governe aqui tudo que vai acontecer, e que você fique ligado. Olha, não esquece de compartilhar esse programa. A gente está transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, ao vivo. Compartilha aí com seus amigos, com as pessoas que você sabe que precisam ouvir uma mensagem. Na verdade, todo mundo precisa, né? Então já manda aí para todo mundo. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e exaltamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, misericórdia e bondade. Deus, obrigada por essa noite, essa programação. Deus, por essa palavra que será ministrada, por tudo aquilo que vai ser ensinado aqui, Senhor. Todas as vidas que já estão conectadas conosco, as famílias, seja onde estiver, meu Pai, que o Senhor possa falar profundamente, alcançar o coração, meu Deus, conectar essa vida a Ti, Senhor, de maneira verdadeira, de maneira forte. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa tudo o que vai acontecer aqui, que o Seu nome seja edificado, glorificado, exaltado, engrandecido, meu Pai, mais uma vez, meu Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa o pastor que vai ministrar a palavra, pastor Paulo. Senhor, usa ele para a glória do Teu nome, que o Senhor possa fazer o que Te apraz, meu Senhor, neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu não vou ficar com delongas aqui, né? Falando muito, porque quando eu trago convidados, eu ministro aqui, pastor. Eu fiquei aqui, o programa em maio, vai fazer 5 anos, esse programa aqui na TV Shalom. Eu fiquei quase 3 anos desse programa ministrando toda quarta-feira sozinha. Eu vinha sozinha, ministrava a palavra, não era fardo, não era cansativo, era uma bênção, mas depois eu fiquei pensando, por que eu estou fazendo isso sozinha? Deus abriu uma porta, né? Aí eu comecei a convidar. Eu falei, eu entendi, depois de algum tempo, não é para mim só, é para várias pessoas, é uma porta para o reino. Então aí eu comecei a convidar para louvar, para contar testemunho, para ministrar a palavra, e aí não parou mais. Aí agora hoje eu vim no carro falando com meu marido, eu falei assim,
Agora eu quase não ministro mais, porque É o uma tempo de bênção. descanso, né? De descanso, de ouvir, de receber. E também é muito bom, eu amo receber, né? Porque as pessoas querem isso, precisam disso, né? Não só uma pessoa. Essa troca ela é bonita, ela é agradável, né? Se todos pudessem entender isso, que não é só você ficar no foco, né? É você trazer Cristo no foco através das pessoas, né? Exatamente. E assim, eu entendi isso, né? Depois de um tempo, que essa conexão é muito importante. Porque assim, eu tenho a minha forma de trazer, igual a gente estava conversando aqui no início, a minha forma de trazer, você tem a sua forma de trazer, e todas as pessoas que já passaram e passarão por aqui, cada um tem o seu, né, a multiforme graça de Deus trabalhando na vida de cada um. Então, é muito legal, eu acho, muito importante isso. Então, hoje o pastor Paulo vai ministrar. Então, é isso por que eu falei isso? Porque quando eu trago convidados, eu evito ficar falando aqui muita coisa da palavra, para deixar bem à vontade. Pastor, eu quero que você fique à vontade aqui. É uma honra receber o pastor. Primeira vez aqui, né? Fica à vontade. Pode falar do seu livro. No final, a gente vai colocar o link para você adquirir o livro do pastor, tá bom? Contato dele também para... se tiver dúvida como adquirir, a gente vai colocar lá no programa. Isso. Viu? Fica à vontade. Deixa Deus te usar. Obrigado, pastora. Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz, shalom, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui na TV Shalom, junto com a pastora Cristiane, né? O seu esposo, o pastor Patrick, né? Ele está ali, só olhando para você, não faz besteira que eu estou olhando para você. Então, louvamos a Deus, louvo a Deus pela sua vida, pela sua audiência, que você vive esse momento com bastante alegria. Estamos aqui exatamente para falar daquilo que nós temos por certeza, né? É o que a nossa fé nos propõe. Então a certeza que temos é que a nossa fé ela é verdadeira a ponto de trazer à existência aquilo que não existe, né? Então nós conseguimos crer nisso. E eu fui convidado aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus. Mas antes eu quero convidar você a adquirir uma unidade, né, um livro. O Impostor Quase Perfeito, ele é um livro que nós escrevemos ele há algum tempo. E nós desejamos muito que as pessoas pudessem entender qual é o sentido de ser livre, qual é o sentido de ser liberto, diante de uma sociedade que exige demais, que exige com força ferrenha, aqueles que declaram socialmente que eles são cristãos, principalmente que eles são evangélicos, né? Chamados protestantes. Quando essa declaração é feita em público, todos os olhos humanos voltam-se para essa pessoa. E quando eu digo todos os olhos, é todos os olhos mesmo, desde uma criança até um idoso. Ele fica olhando para a vida desta pessoa, porque ele tem um conceito dentro dele, pastora, de como é ser um cristão, né, diante dos olhos dele. Por quê? Porque a maioria das pessoas brasileiras, elas já ouviram uma doutrinação evangélica, elas já frequentaram algum templo que traz doutrinas, né? E isso ela foi formando dentro dela um mecanismo de julgamento. Então ela é apta a julgar, né? E ela se sente bem com isso, né? Então quando as pessoas que declaram ser protestantes, evangélicas, elas têm um julgamento diferente de uma outra grande parte de cristãos que nós temos no nosso país. Então tem uma parte de cristãos que não tem nenhuma objeção da sociedade, muito pelo contrário, até é aceito, né? Mas nós, os protestantes, os evangélicos, não podemos viver como outra parte, eu digo metade, né? Metade da sociedade que é cristã no Brasil vive de uma forma tranquila e a outra metade vive de uma forma totalmente vigiada, não é verdade? Então, para você entender o livro Um Impostor Quase Perfeito, você vai se encontrar na leitura. Você vai lendo e você vai dizer: puxa vida, sou eu. Meu Deus, puxa vida. Irmão, eu acredito que não exista nenhum cristão
que leia esse livro e não se encontre como um impostor quase perfeito em algum momento da leitura. O impostor quase perfeito, ele tem a intenção de relatar a você, quando você entra no seu quarto, quando você entra no seu banheiro, quando você está, você, o Espírito Santo e Deus, e aí sim você faz uma leitura e fala: puxa vida, este aqui sou eu. E aquele que está lá para a sociedade, que está de olho em você, é um impostor. E por que quase perfeito? Porque entre eu e ele existe uma diferença. Então é quase perfeito. Se eu conseguisse ser o que eu mostro para a sociedade 24 horas, se eu conseguisse ser aqui dentro da minha vida aquele impostor, eu seria perfeito. Então, leia Um Impostor Quase Perfeito, tá? Logo depois eu vou estar passando para você, a pastora vai estar postando o link da plataforma de venda, né? A nossa loja virtual, onde você pode adquirir a sua unidade, tá? E você vai amar essa leitura, tá bom? Então, é convidativo? Gostou? Gostou, pastora? É? Mas tudo isso foi baseado em um livro bíblico, o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo de número 8, que é bastante conhecido dos irmãos, dos cristãos. João, capítulo 8, né? Ali nós temos um bate-papo agradável, né? De Jesus com os fariseus. Não é não? Sabe que quando nós chegamos lá na Igreja Evangélica Rocha Eterna, aonde hoje eu sou o presidente, a Igreja Evangélica Rocha Eterna, com certeza os irmãos foram os primeiros a comprar meu livro, né? Porque eles gostam das minhas ministrações, gostam do jeito como eu anuncio o Evangelho e como eu vivo esse Evangelho que eu anuncio, né? Então, como eles gostam muito, eles adquiriram e postaram e fizeram vídeos. E eu pergunto para eles: e aí? Ele fala: meu Deus, pastor, a maioria deles não tem a resposta para falar para mim com olho no olho, né? Sou eu. O pastor já falou 2 vezes aqui, né? Então, a maneira como nós entendemos o Evangelho é uma maneira bastante simples. Por quê? Porque nós somos gente. E gente, ele não vai ser diferente em lugar nenhum do mundo, irmão. Gente é gente. Então, quando você olha para você, você se vê como ser humano, você vai entender que toda essa matéria aqui jamais saiu do pecado, mas que todo o espírito que habita aqui jamais será contaminado por o pecado que habita aqui. É uma separação, né? Bastante interessante. É uma separação que todo cristão autêntico consegue entender, né? Vamos lá? Capítulo 8 de João. Eu vou ler 2 versículos e depois eu leio mais 2 versículos. No capítulo 8, verso de número 32, tem uma passagem muito conhecida dos irmãos, né? Da igreja, daqueles que frequentam a igreja, até mesmo de quem nunca frequentou a igreja, mas de tanto ouvir as pregações, já decorou, né? Então, João capítulo 8, verso de número 32. Aleluia. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essas 2 frases, esses 2 versículos, eles são respostas diretas do Senhor Jesus a um grupo de fariseus que cria nele e estava conversando com ele a respeito
respeito da fé em Deus, a respeito da unidade, a respeito do que Jesus queria que eles acreditassem mais. E no diálogo aqui, Jesus, ele conversa com os discípulos, melhor, com os judeus, que criam nele, e ele fala: olha, se vocês creem em mim, vocês vão guardar os meus mandamentos. Se vocês guardarem as minhas palavras, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Veja bem, se vocês guardarem as minhas palavras, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Veja bem que aqui já tem 2 pontos interessantes. Primeiro, crer não te faz discípulo, mas te faz um bom ouvinte. A maioria crê, não é assim? Até o diabo crê, irmã. Puxa vida, até o diabo crê. Isso foi duro, não foi, irmão? Então, as palavras de Jesus não estão nele, né, irmã? Por quê? Porque vocês que estão declarando aí que creem em mim, vocês estão querendo me matar. Jesus está falando isso com muita sinceridade. Está falando para os judeus, mas aquele grupo é o grupo que cria nele. Então ele está dizendo: olha, vocês querem me matar. Se vocês soubessem e crescem que eu verdadeiramente não vim aqui pela minha vontade, mas pela vontade do meu Pai, para fazer a vontade dele, vocês não iam querer me matar. Mas vocês querem me matar. Por quê? Porque vocês não acreditam que eu vim do meu Pai. Mas se vocês crêem, vocês terão o meu Pai como vosso Pai. Naquela hora eles estremeceram e eles falaram assim: não, peraí, ô Jesus, nós temos um Pai, nós nunca precisaremos obedecer ninguém, porque nós temos um Pai. O nosso Pai é Abraão. E Jesus olhou e disse: é mesmo, olha que bom. Se o pai de vocês fosse verdadeiramente Abraão, vocês fariam a vontade dele. Mas vocês não fazem a vontade do vosso pai, que vocês declaram ser o vosso pai. Mas eu faço a vontade do meu Pai. E eu vou provar para vocês: vocês fazem a vontade do vosso pai sim, mas o vosso pai é o diabo. E este é mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. E quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é o pai da mentira. Olha o diálogo que Jesus está tendo. Ele é o pai da mentira. Vocês estão fazendo a vontade dele. Vocês querem me matar. Sabe o que meu pai disse? Não matarás. Olha a diferença do vosso pai para o meu pai. Abraão, parece que vocês não são verdadeiramente filhos dele. Por quê? Porque se vocês conhecessem a verdade, vocês seriam livres. Olha que coisa tremenda. Se vocês verdadeiramente fossem filho dele, vocês fariam a vontade dele. Aleluia. Mas Jesus continua conversando com ele e fala: olha, eu vou falar a verdade para vocês. Vocês até dizem ser filho de Abraão, mas nas minhas palavras agora, do dizer para o fazer, tem uma lacuna grande. Do dizer para o fazer, tem uma distância grande. Entende? Então Jesus fala assim: olha, se o Filho vos libertar, agora está falando dele, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu quero falar uma coisa para vocês: as obras do vosso Pai, vocês disseram aí, mas não fazem a obra dele, e agora estão conversando comigo como se fizessem. Os judeus agora, eles ficaram bravos, mais bravos ainda. Aí eles foram no íntimo de Jesus. Quando você começa a falar verdades para a sociedade que é ímpia, elas começam a atacar você naquilo que você é mais frágil. E você sempre tem um ponto fraco.
Não existe nenhum ser humano que não tenha um ponto fraco. Sabe o que a sociedade faz? Ela vai atacar você naquilo que ela pensa e naquilo que ela sabe. Tem diferença, o que ela pensa saber e aquilo que ela sabe. Quando você é uma ex-prostituta ou uma prostituta cheia do Espírito Santo, que não faz mais a vontade da carne, eles começam a lembrar você da sua vida passada. Eles começam a atacar você. Quando você é um traficante cheio do Espírito Santo, que não trafica mais, você tem repugnância em fazer isso, eles começam a lembrar você do que você fazia. E assim todas as coisas. Se você era beberrão, eles vão lembrar você da cachaça. Se você era mentiroso, eles vão atacar você na mentira. E assim sucessivamente em todo ponto fraco que você tiver. Não foi diferente com Jesus. Sabe o que eles disseram? Você está falando aí, mas nós não somos filhos de prostituta. Por quê? Porque a história de Jesus fala que ele foi gerado de Deus, não de um homem. E os judeus logo disseram: Maria? Sei não. Do Espírito? Sei não. Eles lançaram na cara de Jesus: nós não somos filhos de prostituição. Jesus, quando ouviu aquilo, calmamente, tranquilamente, quando eles disseram: nós não somos filhos de prostituição, nós conhecemos o nosso Pai. Então, por favor, Jesus, eu quero que você faça algo que nos prove que nós não somos filhos de Abraão e que você é filho do Deus vivo, tá? Então eles disseram: Jesus, olha, se você fosse o vosso pai, aliás, se Abraão fosse o vosso pai, disse Jesus para os judeus, se vocês fossem, ou no caso de vocês dizendo que eu não sou filho de Deus, eles disseram: se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Não, nós somos filhos de Abraão. Eu estou falando que eu sou filho de Deus, e eu quero que vocês sejam filhos de Deus. Por quê? Porque Abraão disse isso. Então agora eles verdadeiramente falam: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa de uma última vez. Entendam uma coisa: vocês têm por pai o diabo, e vocês sempre vão fazer a vontade dele. Mas agora que vocês estão ouvindo eu, vocês querem matar eu. Vocês não querem mais crer em mim. Sabe por quê? Porque eu digo a verdade. Eu digo a verdade. Quem dentre de vocês aí, que estão aí querendo me matar, não pode provar que tem liberdade do pecado? Alguns de vocês convencem de que não tem pecado? Alguns de vocês, dentre vós aí, me convencem do pecado? Eu digo a verdade para vocês, e vocês não creem. Agora eu vou revelar para vocês, meus queridos judeus, quem é de Deus. Verso de número 47, João 8:47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vocês não as escutam, porque vocês não são de Deus. Crer não faz de você um discípulo. Só é discípulo aquele que guarda as minhas palavras, disse Jesus. A palavra de Deus, em várias vezes, ela diz: aqueles que guardam os meus mandamentos, né? Aqueles que guardam os meus mandamentos. E focado na liberdade que Jesus Cristo nos deu, é que nós vivemos a plenitude do Espírito de Deus, com plena consciência que somos pecadores. E quando eu digo somos pecadores, não significa que nós temos vontade de pecar. Não, muito pelo contrário, nós não queremos pecar.
Agora eu vou dar uma boa notícia para os haters aí. Cristão pode pecar, tá? Cristão pode pecar. Que é isso, pastor? O senhor está falando outra doutrina aí? Não, estou falando do que é próprio. O cristão pode pecar, mas ele não quer pecar. Por isso ele não pode pecar aos olhos de Deus. Por quê? Porque embora a nossa carne grite a desejo do pecado, o nosso espírito grita a santidade de Deus que está em nós. Então todas as vezes que o cristão ele vem um pensamento carnal para pecar, o Espírito de Deus vem um pensamento espiritual para nos controlar. Veja bem que a vontade da carne pode até gritar no teu íntimo, mas o Espírito de Deus grita entre juntas e medulas. Aleluia, amém? Viva a liberdade que Cristo te deu. Não viva para a sociedade, porque a sociedade ela põe um crivo sobre você aos olhos dela, porque aprenderam com vários pregadores, com vários pastores. É como se elas pegassem uma frase de cada pastor doutrinando a sua igreja e montassem uma doutrina universal para todos que se declarar evangélico. Não é assim? Pastor, se você já... Ai, pastor, logo alguém vai dizer: olha lá, pastora, como é risonha com o pastor. Olha lá, crente não pode ser assim. Aonde que eles leram isso? É julgamento? É o crivo que a sociedade criou para impor sobre aqueles que declaram ser evangélicos ou protestantes uma maneira única de viver aos olhos dele. Mas eles não conhecem o Cristo que nos libertou. Nós não prestamos conta para a sociedade, nós prestamos conta para o autor e consumador da nossa fé. Ele nos fez assim e ele nos preserva nele assim, e nós vamos sendo santificados por ele a cada instante, para que haja um dia em que tudo isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e então nós seremos transformados e teremos um corpo glorioso. Olha que coisa boa, pastor. Não é bom ser cristão? Irmão, se você descobrir que você é livre, você vai descobrir que o pecado não pode mais te acorrentar na perdição. O pecado não pode mais te acorrentar no abismo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele próprio, venceu a morte e pegou o poder do inferno, para não haver mais nenhuma dúvida que você é dele e ninguém pode tirar você das mãos dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Esse é um pouquinho do que Cristo fez por nós. Mas a obra completa, ela está demonstrada lá na cruz vazia e lá no túmulo vazio. Ali está a perfeição, a plenitude da obra que Cristo fez por nós. Seja livre para viver um evangelho limpo, de amor, um evangelho de perdão, um evangelho de transformação verdadeira, mas uma transformação que não tira a sua humanidade, mas te faz um humano muito melhor para o próximo. Quando você aprender a se amar, você vai amar o próximo com excelência. Mas enquanto você tiver um impostor dentro de você, querendo provar para alguém que você é bom, que você é excelente, isso não vai acontecer. Mas quando você se amar a ponto de saber que você é uma obra perfeita de Deus, você vai amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Ontem vivemos uma experiência terrível. Ontem eu estava descendo com a minha esposa num bairro ali em Jacareí, e no meio da rua tinha uma jovem deitada, agachada no meio da rua. Quando nós vimos aquilo, nós ficamos: opa, o que está acontecendo ali? Aquela jovem, eu parei o carro pertinho dela, 2 metros dela, e ela levantou e disse: pelo amor de Deus, passa por cima de mim, pelo amor de Deus, tira a minha vida. E aí a minha esposa desceu do carro, foi lá,
deu um abraço nela, começou a conversar com ela, e naquela hora, depois de 5 minutos de oração e conversa, aquela jovem sorriu para a vida de novo. Faz a diferença quando você sabe quem é que você serve. Quem é você? Seja livre para amar como Cristo te amou primeiro. Amém? Deus abençoe. Pastora, estou à tua disposição. O que você quer fazer comigo aqui? Queridos, a gente louva a Deus pelas oportunidades que nós temos. E essa oportunidade, eu vim aqui para dizer para você que você não tem nenhuma dívida com o mundo. Que você não deve nada para a sociedade, a não ser o seu caráter, a não ser a sua conduta moral, a sua conduta social, que serve para todos os seres que vivem em sociedade. E isso chama-se ética. Não é apenas para cristãos. O nosso negócio não é com a sociedade. O nosso negócio é com quem nos salvou. Esse merece sim toda a nossa honra, todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação. E eu vou dizer para você, você que está aí trabalhando no reino, não esqueça, a rede Amigos do Reino espera você para uma grande mesa. Dia 23 de fevereiro agora, a rede Amigos do Reino vai estar reunido, com uma multidão de pessoas, tomando café, ouvindo a palavra, trocando informações, ideias, e ouvindo um grande momento da parte de Deus. Que momento maravilhoso. Você vai encerrar tudo isso com um almoço gostoso, junto com quem você ama, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, dia 23 de fevereiro, lá no EDJ, ou aliás, no DJE, é domingo, é num domingo, no DJE de Jacareí, você está convidado, você, a sua igreja. Pastor, o que é isso aí? Rede Amigos do Reino. O que é esse negócio de rede? O que é, pastor? O que é a rede Amigos do Reino? As pessoas não conseguiram entender ainda, mas é simples como andar para frente. O que é isso aí, pastor? Qual que é a finalidade, afinal? A finalidade é fazer com que a sua placa não seja tão importante. A finalidade é fazer com que a sua instituição não seja mais importante. Nós só queremos que você seja mais amigo do reino do que amigo da sua instituição. Amigo da placa. Amigo da placa. Nós temos uma cultura aqui no Brasil que a placa nossa é o nosso cartão de visita. O nosso templo físico, o nosso templo, estrutura, é o nosso cartão de visita. Balela. Isso aí não sobrará pedra sobre pedra. No céu não tem placa, pastor. Unção não tem placa? No céu. Ah, no céu. Mas unção não tem placa também não, viu? No céu não tem placa. Que coisa maravilhosa. Então, o que é a rede Amigos do Reino? Vou dizer para você o que é a rede Amigos do Reino. A rede Amigos do Reino, ela tem no coração dos seus idealizadores. Eu digo que o Espírito Santo é o idealizador, e nós colocamos em prática aqui. O que nós queremos fazer? Nós queremos estar junto de você. Nós queremos ser o seu amigo aqui, para que o mundo veja que nós, no mesmo reino, não temos afastamento, não temos divisão. Uma casa dividida não vai prosperar. E quem bate no peito aí, se você ouvir algum pastor aí dizer para você que a igreja que você congrega, que ele é o pastor, é a que vai para o céu, pode se afastar dela e dele. Tá? Porque isso é uma mentira do inimigo. Então o que nós queremos? Todo mundo que eu digo, todos os discípulos, todos os cristãos evangélicos, protestantes, toda a igreja do Senhor, eu digo pessoas, todos se unirem como igreja e sair lá fora. Imagina, irmãos, olha, nem vou te contar. Imagina, nós temos uns projetos que se eu te contar, você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Depois eu vou te revelar. Imagina você aqui no estádio Martins Pereira, eu não sei quantas pessoas cabem, mas imagina todos os cristãos aqui de São José dos Campos, de Jacareí, do Vale do Paraíba, Brasil, sei lá, nos reunir todo esse povo e ir lá e convidar todo o Vale do Paraíba para participar deste grande evento, onde os amigos do reino estão reunidos para mostrar o rei para você que ainda não é súdito. Você já pensou isso?
Quando eu começo a pensar, falei, meu Deus, que espaço será esse que vai caber todos nós? Que nós devemos ser aqui mais de 50 mil pessoas aqui. Jacareí, São José. Onde vai caber nós, irmãos? Dá uma ideia. Porque é lá que a rede Amigos do Reino quer se reunir para que toda a sociedade que ainda não é cristã, veja o corpo de Cristo reunido, vivendo um momento de amor e de comunhão, no qual eles podem fazer parte também. Isso é a rede Amigos do Reino. E é muito legal porque, por exemplo, lá no DJE, né? No Desafio Jovem, a cada 3 meses tem essa reunião, onde tem a palavra, tem uma pessoa que ministra, mas muitas pessoas têm oportunidade. E Deus move poderosamente, né, pastor? É uma coisa assim, forte, porque onde há união, Deus ordena a bênção. Então, olha, não é forte? Então, sempre é muito espiritualmente, que eu digo, sempre é muito forte. Sempre Deus move, Deus trabalha e as pessoas são libertas ali, transformadas, fortalecidas. O que Deus quer acontece, né, nessas reuniões. Então, é muito legal, muito gostoso. E a cada 3 meses, agora fazendo toda quinta-feira, né? Olha, toda quinta-feira. Você, pastor, líder, que está ouvindo a pastora Cristiane aqui, todas as quintas-feiras, você pode ligar para mim, para a pastora, para algum diretor da rede Amigos do Reino e dizer, olha, eu quero que vocês venham na minha congregação. Eu quero que vocês venham na minha igreja. Eu quero orar com vocês. E nós teremos uma alegria tão grande em ir na sua igreja, para poder mostrar para você que nós não temos a menor intenção de dividir com você aquilo que você já tem. Você tem a sua igreja, nós não queremos dividir essa sua igreja com a nossa igreja, não, nós queremos somar. Mas nós vamos envolver na sua doutrina? Em hipótese alguma. Por quê? Porque a doutrina é da sua casa, não é do reino. A doutrina do reino, ela não fica estabelecida em um templo. Ela fica espalhada nos templos que formam um corpo, que é o templo meu, o templo do Espírito Santo, junto com o templo do Espírito Santo ali, que formamos um corpo, que é o corpo de Cristo. Então eu vou amar estar na sua igreja para orarmos junto. Qualquer quinta-feira que você quiser, você liga para mim. Se não tiver ainda cheia, a sua vai ser a igreja que nós vamos lá, para poder mostrar que nós somos amigos do reino. Tá bom? Se você é do reino, tamo junto. É um projeto novo, né, pastor? É um projeto novo. Há pouco tempo. Inclusive, eu até falei com o pastor lá, com o bispo lá. Com o bispo Dário. Para marcar lá da igreja, de Amém. ir lá. Porque é bem legal, porque no fundo, nada é nosso, né? Nada. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, lógico, cada um no seu chamado, porque a gente entende também que, como a gente estava conversando aqui no início, né? Cada um tem o seu chamado e a Bíblia diz, né? Fique cada um na vocação que o Senhor chamou. Ou seja, do jeito que Deus chamou, ninguém vai interferir do jeito que você crê. Não é isso. É uma reunião para fortalecer, né? Não é uma reunião para julgar como é que você está vendo o reino, ou como você está levando a palavra, ou como você está ministrando. Nada disso, né? Eu costumo dizer que a sua casa nunca vai ser igual à minha. E você sempre vai entender que a sua casa é melhor. Por quê? Porque assim é a nossa casa. Mas quando se trata do reino, os moradores do reino, talvez você não tenha a noção de reino, mas reino é assim. Reino tem um palácio onde o rei mora com os seus empregados, com os seus serviçais, e ali ele serve a população. No nosso caso é igual. Nós temos o Rei Jesus que serve todas as nossas casas. Mas quando ele convoca para o palácio, será uma grande festa. A rede Amigos do Reino convida você a fazer parte deste grande palácio que o Senhor Jesus criou para nós. E nós queremos estar junto nesse dia, sentado à mesa. Não espera lá no céu, irmão. Lá no céu é uma outra coisa. Vamos fazer o reino ser visto aqui na terra. Vamos fazer? Porque talvez a sociedade conheça a sua igreja. Talvez a sociedade conheça a minha igreja. Mas ela não conhece a unidade das igrejas. Sabe por quê? Porque cada um defende a sua casa, cada um defende a sua placa, cada um defende a sua instituição, mas nós juntos podemos defender o reino. E quando o reino sai para fora das suas casas, ele é visto. E tá vindo no meu coração aquele versículo, né, que diz que e nisto
conhecerão que sois meus discípulos, né? Se vos amardes uns aos outros. Ou seja, essa união, esse amar, esse estar sem hipocrisia, né? É lógico que a gente sabe que cada um tem a sua personalidade, tem os dias bons e os dias maus, né? Então, assim, não é todo dia que eu vou estar sorrindo igual eu estou aqui hoje. Tem dia que a gente está... Eu nem li ainda, viu? Tem dia que a gente não está bem, e amém por isso, que faz parte. Mas é o todo, né? E nesse dia, a Bíblia diz, né? Quando um cair, outro levanta se forem dois. Ou seja, é sempre bom ter essa ajuda, ter essa força. Eu amo, eu acho muito legal. Eu estou sempre vendo ali a movimentação. Vou para o DJE, né? Não vou só quando não dá mesmo. Mas eu sempre comento lá em casa com o pastor que a rede Amigos do Reino é muito legal. Porque a rede é fantástica. Eu sei que é difícil chegar no objetivo que se quer. Sim, porque até há porque muita resistência. É muito interessante nós entendermos, pastores, líderes, que a maior força do adversário é a nossa desunião. A maior força que ele tem, que ele empenha, é para que nós não sejamos unidos. Por quê? Porque se a gente não se unir, o reino de Deus não vai prosperar como o próprio Criador do reino quer. Então, o inimigo ele criou um mecanismo muito interessante para poder separar o povo de Deus. Cada um tem a sua placa. Você pode ler toda a Bíblia. Na igreja primitiva, não tinha placa. A igreja evangélica Apóstolo Paulo, igreja evangélica Pedro. Não tinha isso, irmãos. Por que foi criado isso? Se você estudar um pouquinho, você vai saber por que foi criado isso. Então, o intento do inimigo é separar o povo do reino. Quanto mais separado, mais difícil será para poder se cumprir esses versículos. E vem outro aqui agora, né? Que onde fala lá, né? Um planta, outro colhe, outro e Deus molha, dá o crescimento. E Deus dá o crescimento. Ou seja, todo mundo é importante, né? Sim. E essa união, Deus dá o crescimento. Por isso que a união ordena a bênção, né? Onde isso. A união, Deus ordena a bênção. Então, e por que, né? Por que as pessoas não conseguem viver esse versículo? O salmista foi tão simples, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos... Aí eu falo, não, só os irmãos da minha casa. Não. É generalizado mesmo, que os irmãos vivam em união, pois ali Deus ordena a bênção. Então por que Deus não ordena a bênção na igreja? Porque a igreja está dividida, é um pouquinho lá, um pouquinho cá, um pouquinho lá. Mas não pode ser assim, pastor? Pode, desde que essa não seja a divisão, seja apenas um ponto geográfico. Se a igreja entender que os pontos geográficos não podem fazer divisão no reino, nós teríamos uma reunião cada dia em uma cidade, cada dia uma cidade. Gente, cidade de São José dos Campos, vai ter o grande evento, todas as igrejas vão para o parque da cidade, vai caber, irmãos? Mas toda a cidade vai saber que o reino está reunido lá. Mas pastor, hoje, né, comentando sobre isso, a gente acabou mudando tudo aqui, né, porque Deus sabe tudo. Acontece, por exemplo, você falou assim, um grande evento, aí me veio, né? O problema é que tem igrejas ou líderes, enfim, né? Pessoas, vamos falar de pessoas, como você falou, pessoas tem em todo lugar, que falam assim, se não for a minha igreja que estiver promovendo, não vou. E aí não vai, tá tudo e bem. Aí não participa, e aí não, né? Então assim, isso atrapalha muito. Foi o que o pastor falou sobre o inimigo usar isso. Sim. Né? Porque... O reino de Deus, a rede Amigos do Reino é tão especial que você pode ser o idealizador do evento. Não estou preocupado qual é a placa. Mas você entendeu o que eu quis dizer no sentido assim? É a questão a minha placa está aí, então amém. É a questão do orgulho, né? É a questão da prepotência, é a questão da arrogância, né? Se não for o meu ministério que tem 200 congregações organizando, não dá certo. Não tem problema. Se você que tem 200 congregações entender que as suas 200 congregações elas são apenas uma partícula do reino, todos nós que temos aqui 20 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, vai juntar com as suas 200 congregações, vamos fazer um evento onde toda a sociedade vai ver o reino de Deus e não a sua placa. Você vai entender que o mistério é guardar a placa.
Esse é o mistério. E eu estudo, né, sobre inteligência emocional bastante assim, e a gente aprende que o orgulho, que você falou do orgulho, aí me lembrei, né? O orgulho é a raiz de tudo que é ruim, que a gente quer que mude na nossa vida, na nossa casa, nas coisas. Tudo vai ser, a raiz vai ser o orgulho. Sim. O orgulho por alguma coisa não deixa você, né, fluir, se mover, ou aceitar, ou receber, ou abrir o coração. É tudo orgulho. O orgulho é uma erva daninha que chega devagarzinho no seu coração, e quando há necessidade de agir, ela aparece. Numa necessidade, o teu orgulho aparece. Necessidade de você se sentir massageado, do seu ego ser fortalecido. O orgulho realmente, ele é o pior detrimento do ser humano. Mas a humildade é a rainha das virtudes. Por isso que Jesus falou, né? Que a gente tem que ser humilde, né? Como ele é humilde. Apesar dele ser o rei do reino, ele tinha humildade que os fariseus, né, não tinham, os saduceus não tinham, né? A grande observância no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28 em diante, e no verso 30, Jesus ele fala isso, né? Ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é importante você, ouvinte, você líder, entender. Aprende com Jesus, seja manso, seja humilde de coração, porque daí você vai viver o reino de Deus. Amém? Que bênção. Deus abençoe, pastora. Deus Amém. Abençoe a vocês todos, telespectadores, você que não passou agora no momento que nós estamos gravando, mas vai estar ouvindo agora, né? Não sei em que momento, mas você está ouvindo. Deus abençoe você, a sua casa, o seu ministério. Você é muito importante para o reino, tá bom? Deus abençoe, pastor. Amém. Que bênção, né? Tudo isso que foi falado aqui, tudo que o pastor ensinou, né? Um ensino mesmo de reino, de união, de concordância. Se a gente, você aí na sua casa, na nossa casa não tem concordância, né, pastor? Se for pensar bem. Não estou falando nossa, talvez você fale uma mesma exceção. Minha casa é muito unida. Que bom. Mas, em geral, no próprio lar já não há união. Há uma discórdia, né? Há um conflito de opiniões. E isso não é problema, o conflito da opinião. Cada um tem um pensamento realmente. Igual a Bíblia. A Bíblia é única, né? Ela é a inerrável palavra de Deus. Ela não tem erro. Mas o entendimento, cada um entende de uma forma. Cada um vai ministrar de uma forma. E amém se não sair do que realmente Jesus queria falar. Então tem conflitos de opinião, né, pastor? Existem conflitos de opinião. A divergência, né, de opiniões, sim, elas são para o crescimento. É saudável. É saudável. É saudável. Tá? Desde que o orgulho não entre. Isso, o importante é o orgulho não ser a base principal da divergência, mas que seja o crescimento do entendimento, o crescimento do ser humano. Quando o homem ele entender que ele é um produto crescente, ele não vai deixar os venenos da mediocridade, os venenos da mesquinhez entrar na vida dele. E aí ele vai estar sempre crescendo na graça e no conhecimento. Lembrando que quanto maior você for, mais você vai servir. No reino de Deus é assim: quanto maior você for, mais você serve. Então, se você está servindo muito, é porque você é grande. Se você está servindo pouco, é porque você é pequeno. Mas no reino de Deus, ainda assim, não há acepção. Ainda assim não há acepção, porque todo serviço no reino tem a mesma utilidade. É a utilidade no desenvolvimento do corpo de Cristo. Que é o fundamento, né? O fundamento é esse. E que bênção, né? Que aula de tudo isso aí, de união, de reino, de concordância, de liberdade. Isso é liberdade, né, pastor? Olha, a palavra que eu trouxe é essa aí. Ser livre. Viver a liberdade que Cristo nos deu. Seja livre para amar, seja livre para se arrepender,
Seja livre para confessar um pecado com alguém que você tem comunhão, tem confiança. A igreja, ela tem necessidade de cristãos autênticos. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele não está apto a julgar, mas ele está apto a amar. E quando eu digo amar, não é concordar. Isso que eu falei, da divergência é saudável. Isso. Então, quando eu amo a irmã, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estou apto a te ouvir. Eu estou apto a te amar. E eu estou apto a te respeitar. Mas eu não estou apto a concordar com aquilo que diverge da vontade do Pai. Então, se você chegar, olha, pastor, eu cometi um pecado assim, 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 assim. Eu vou dizer, minha irmã, está aqui o meu ombro para você descansar, para você chorar. Mas você vai ser obrigado a ouvir um conselho meu, que é para te ajudar a não mais voltar a cair. Porque eu não gostei de você cair. Tá? Mas eu não te julgo, porque no próximo passo pode ser eu a cair. Então eu quero que você esteja me amando também, para ajudar eu me levantar. Pegando esse gancho aí, né? A gente vê que aquele que está de pé cuida que não caia, né? Que foi o que o pastor falou. Mas o estender a mão, porque as pessoas às vezes não têm nem essa liberdade de contar nada, né, pastor? Nem de compartilhar, de dividir, porque se cria um julgamento tão grande, começando na própria igreja. Na verdade, nós estamos falando da igreja, tá? Nós não estamos falando do mundo. Tudo que nós estamos falando é dentro da igreja. A gente fala às vezes assim, aí a pessoa pensa no mundo, mas não, começa na igreja, né? Começa dentro dos irmãos mesmo ali, a família em Cristo. O Impostor Quase Perfeito, ele fala plenamente de convivência cristã. Então aqui você vai abordar muitos temas que são reais e atuais. A conectividade, a conexão que nós vivemos hoje, numa linguagem popular, conectados, nós somos conectados com quem? Com a sociedade ou com Cristo? Mas nós queremos... Não, que na verdade assim, a gente não é do mundo, mas nós estamos nele, né? Então, exato. Essa conexão de estar aqui, né, de ser o embaixador de Cristo na terra, né, de você fazer essa conexão com as pessoas, mas você não pode perder, digamos assim, a conexão com Deus para agradar as pessoas. A nossa conexão tem que ser assim, exato, para a gente poder ajudar assim, senão a gente não consegue, né? Isso. A nossa vida, ela é sempre em prol do outro. Sim. Não podemos esquecer, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, sempre em prol do outro. Por quê? Porque isso é reino. Se eu for em prol de mim, não é reino, mas eu for em prol do outro, isso é reino. E o reino de Deus, ele é conhecido pelo amor, ele é conhecido pela justiça. E muitas pessoas confundem justiça com julgamento. O julgamento, ele é a sentença da justiça. Então, quando eu julgo o outro me favorecendo, isso não é justiça. Justiça é quando eu favoreço ele. Em que? Por exemplo, eu favoreço você a não cometer mais o erro. Como você me favorece isso? Te ajudando. Eu não te julguei. Um pai, né? Um pai ajuda como o filho, um pai, como um amigo, porque é na angústia que nasce um irmão, né? Então, em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que nasce o irmão. Por que o irmão? Porque o irmão ouve o segredo e guarda. Entende? Eu te amo como amigo, mas é na tua angústia, quando você chega e confessa o teu pecado, que nasce o irmão. Irmão, todos vocês que têm irmãos, têm algo em segredo com eles. A vida nossa é assim. É verdade, gente. Gente, a gente tem que acabar, infelizmente. Vontade de ficar aqui, né? Porque quando eu amo, a gente ia fazer um podcast, na verdade, ao invés de ministração. Mas estamos sentados, estamos conversando, não precisou estar à mesa, né? A gente está aqui batendo esse papo e é muito gostoso, porque edifica, né? Ensina e esclarece muito também. Então isso é importante, porque senão fica sempre aquela visão assim. Busca sempre, você que está escutando aqui a gente, busca sempre conversar com pessoas esclarecidas, com pessoas que amam a Deus acima de tudo e que servem ao próximo. Porque são as pessoas que é bom de ouvir, né, pastor? De você se conectar.
Porque qual é o mandamento? Se resumiu nisso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus, servir ao Senhor, né, com toda a sua alma, entendimento, mas também amar a você, né? Você tem que se amar primeiro, lógico. Tem gente que nem se ama, né, pastor? Não pode amar o próximo. Hã? Não pode amar o próximo. Não tem como. Se não se amar, não tem como. Tem que se amar primeiro, tá? Tem que se amar primeiro. Senão você não vai amar o próximo nunca. Por isso que a gente vê tanta gente que não ama, né? Porque não consegue nem amar a si mesmo. Esses que não se amam, identidade. possivelmente não são salvos, tá? Uhum. Por quê? Porque quando você é salvo, a essência do amor habita em você, né? Então, se eu não me amo, não sou salvo. Você pode ser um frequentador de igreja, um bom orador de púlpito, um bom estudante da Bíblia, um bom ensinador bíblico, mas você não é salvo. O salvo, acima de tudo, ele ama a si próprio como Cristo o amou, e agora sim ele pode amar o próximo como ele ama a si mesmo. E o amor vem, né, voltando aqui para a parte, né, da mente, vem de você conhecer a sua identidade. Quando você conhece quem você é, né? Ou seja, eu sei quem eu sou, não o que eu faço. Não o que eu faço, não o que eu beneficio ninguém, mas quem eu sou. Quem é o meu pai, para que ele me chamou, né? Então, quando a gente tem essa identidade de Cristo em nós, por isso que você falou, o ser salvo, o entendimento, aí a gente consegue amar. A gente fala, nossa, eu tenho muito valor, né? O Espírito Santo habita na minha vida. O Senhor me escolheu, Ele morreu por mim, ou seja, Ele é o meu Pai, é o meu Senhor, ou seja, eu sei quem eu sou. Então eu me amo, eu tenho valor, né? A minha vida e a sua, a nossa vida vale mais que o mundo inteiro, o ouro, a prata. Então é um valor, não só financeiro, né? É um valor pessoa. Então você consegue amar, você consegue cuidar, você consegue aconselhar, você consegue ouvir e assim vai. Gente, precisamos ir embora. É que a gente vai, a gente emenda, você já viu, né? Um assunto vai entrando no outro, isso é muito gostoso, mas a gente vai ter que ir embora. Eu vou pedir para o pastor orar, para encerrar aqui. E você que está conosco, não se esqueça dessa palavra, não se esqueça, vai ficar gravado, compartilha com outras pessoas, né? Esse programa aqui foi muito edificante. Não se esqueça do que Deus te chamou, né? Para ser, quebra esse orgulho, moe o orgulho e tenha essa união, essa liberdade, né? De servir a Deus de maneira pura, porque eu acho que a liberdade perdeu também muito às vezes de algumas pessoas, porque é o julgamento, né? O julgamento entrou, então as pessoas mesmo, às vezes ela nem julga, mas ela julga que a outros vão julgar dela. Sabe como é? A cabeça do ser humano. Então a grande dificuldade dos seres humanos em geral é realmente se amar, né? Porque ela não entendeu o sentido de amar. Então ela tem dificuldade de amar porque ela não sabe o que é amar, né? E o amor, ele é simples. O amor é você se considerar menor que o outro. Sempre você será menor que o outro. Se você se considerar inferior ao outro, você vai estar sempre amando. Por quê? Porque você entende que aquela pessoa é útil para você. Se você for maior que ela, aquela pessoa é colocada de lado porque ela não serve para você. Mas se você se considerar menor, aquela pessoa sempre tem algo para você. E quando você entende que o próximo tem algo para você, você se aproxima dela, né? E aí sim você vai poder demonstrar todo o amor que você tem. E aquela pessoa vai entender que não era tão grande, que na verdade ela era menor, né? Então, um considerando o outro menor. Não esqueça que ser espiritual não é ser super-homem, não é ser super-mulher, não é poder absoluto sobre os outros, nada disso, tá? Ser cristão é simplesmente viver a vontade do Pai. A vontade do Pai para as nossas vidas, para a sua vida. E não há ninguém que não seja capaz de ser salvo. Não existe ninguém, tá? Todos têm essa possibilidade. O Senhor é para todos, mas nem todos são para Ele. Infelizmente, para nós que entendemos isso agora, né? Mas eu vou continuar amando você, porque eu creio que Jesus tem uma bênção para você e quer salvar você. Só isso. Ora, pastor. Vamos orar. Vamos orar, gente. Semana Amém. Que vem, quarta-feira, estamos aqui, hein? Estaremos aqui, programa Vidas para Cristo. Continua conectado. O pastor vai orar. Ora aí também você com o Senhor. Eu convido a todos os internautas aí, todos os telespectadores, nesse momento, independente da sua fé,
tenha um momento de reverência agora, porque o Criador de todas as coisas está aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este dia glorioso. Pai, te louvamos por este momento de nobreza, por este momento onde podemos nos revelar, Senhor, como filhos e como livres que somos das algemas do inimigo. Pai, aonde houver um telespectador agora ouvindo a nossa voz, Senhor, cura ele, abençoa ele, quebra as correntes do mal. Senhor, abre uma porta, Senhor, de socorro para ele. Senhor, traz a cura daquela enfermidade que foi diagnosticada sem cura. Senhor, Tu és o dono da última palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, esse pai que clama por uma filha, por um filho, este pai que clama, Senhor, neste momento pela sua própria vida, pela sua esposa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse filho que clama pelo pai, que clama pela mãe, em nome de Jesus, Senhor, abençoa eles, ó Deus, responda as suas orações positivamente, resgata eles do lamaçal do pecado. Pai, o empresário, Senhor, que está sem saída, entra com a solução, Senhor. Pai, a dona de casa que está sem saída, entra com a solução, Pai. Aquele, Senhor, funcionário que está sem saída, entre com a solução, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a pastora Cristiane, o seu marido, o seu esposo, o pastor Patrick, também, Senhor, os idealizadores deste momento, deste programa, da TV Shalom, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, os irmãos da Igreja Evangélica Rocha Eterna, Pai, os irmãos da igreja da nossa querida pastora Cristiane, vai abençoando a todos os líderes e suas igrejas que estão aqui nos ouvindo nesse momento, em nome de Jesus, que não haja espírito de divisão, que não haja espírito de separação, mas que haja um espírito de comunhão, de unidade do corpo de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós pedimos as bênçãos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, obrigada, viu, Gratidão. por essa participação, foi uma bênção. E vamos marcar mais vezes, fazer um podcast, mesmo sentar aqui. Amém. E a gente não discutir, né? Não, pode nunca discutir, mas a não ser no bom sentido da palavra. Sobre algum tema específico, a gente trazer Amém. um tema interessante, vai ser legal. Vai ser uma bênção. Eu estou à disposição. Obrigado pela honra, obrigado por confiar. Deus abençoe você, seu ministério, seu marido. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus nos permitir, quarta-feira, né? Programa Vidas para Cristo, às 20 horas, direto da TV Shalom. Deus abençoe você, a sua casa. Tchau, tchau. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar.
Se orares, porém, sem o teu